Livro 1º, O Ocaso do Shinobi capítulo 7, A dissecação da imortalidade e o sangue da terra. Longe da superfície obliterada de Konoha, nas profundezas impenetráveis de um laboratório subterrâneo outrora pertencente à extinta Nie, o silêncio era quebrado apenas pelo zumbido dos estabilizadores de chakra e pelo gotejar de fluidos em recipientes de vidro. Sob a forte luz branca de uma mesa cirúrgica, jazia o cadáver de um soldado pálido de patente alta. Orochimaru mantinha os olhos ofídicos estreitos. Ele segurava um bisturi infundido com chakra de vento concentrado. A lâmina cirúrgica comum havia se despedaçado ao tentar perfurar a pele do alienígena. Com precisão fria, o Sannin lendário abriu o tórax da criatura, revelando uma biologia que desafiava séculos de ciência médica shinobi. Flutuando a poucos metros da mesa, com as mãos nas costas e a respiração pesada pela idade, estava o terceiro Tsuchikage no Ki. Então, cobra peçonhenta, resmungou Noki tossindo. Nossos ninjas estão virando poeira lá em cima. Diga-me que você encontrou um ponto fraco nessa carcaça esbranquiçada. A impaciência é o inimigo da descoberta, Lord Tsuchikage, sibilou Orochimaru fascinado. Ele puxou um órgão pulsante semelhante a um coração, mas que irradiava uma energia densa e cósmica. Isso não é biologia natural. Não há sistema digestivo, não há pulmões projetados para oxigênio. Este corpo é apenas um recipiente cultivado. Um traje de carne projetado para armazenar e processar chakra em sua forma mais pura. Orochimaru mergulhou as mãos mais fundo na cavidade torácica, extraindo filamentos que se assemelhavam a raízes de árvores. Seus olhos se arregalaram levemente, um raro sinal de choque. O que foi? Indagou Noki aproximando-se. Eles não vieram apenas por vingança contra Kaguya, murmurou Orochimaru, a genialidade analítica conectando os pontos em milissegundos. Eles vieram para uma colheita. Estes soldados, as feras gigantes que eles montam, todos possuem uma estrutura genética que age como um parasita coletor. Eles não querem destruir a Terra. Eles querem processar a biomassa de cada ser vivo, cada ninja, cada animal, para condensar tudo em um fruto matriz. Eles estão usando nosso planeta como um útero para gerar uma nova legião de deuses. Nós somos, literalmente, o adubo. Noki sentiu um frio paralisante subir pela espinha. Antes que pudesse responder, o teto do laboratório blindado gemeu. Não foi uma explosão. O concreto espesso, fortificado com selos de barreira, começou a chiar e derreter, gotejando um líquido vermelho e espesso. Sangue. O teto desabou. Uma torrente de sangue fervente inundou a sala, queimando o equipamento científico como ácido sulfúrico. Descendo lentamente pela abertura, flutuando com uma arrogância insuportável, estava Gurenshiki, o Duque Carmesim. O quarto colocado na hierarquia da invasão usava trajes aristocráticos brancos manchados de vermelho vibrante. Ele não estava montado em sua besta, mas a aura de carnificina que exalava tornava o oxigênio da sala pesado. O dissecando a infantaria humano. A voz de Gurenshiki era aveludada, mas carregava o peso de uma navalha. Que audácia fascinante! Como um verme tentando compreender a bota que o esmaga. A proteção do futuro. Na extremidade do laboratório, escondidos atrás de pesadas portas de aço, estavam os genins evacuados que a inteligência havia conseguido desviar para o esconderijo de Orochimaru. Inojin estava encolhido no chão, pálido, a mente ainda ecoando os ecos dos últimos momentos de Ino e Sai, que ele sentirá pela conexão. Shikadai chorava silenciosamente, os punhos cerrados até sangrarem, sabendo do destino de Shikamaru e Temari. Shoujo tentava manter a compostura, segurando as lágrimas, enquanto Metal Lee batia a cabeça contra a parede, a dor da morte de Rock Lee queimando sua alma. Orochimaru olhou por cima do ombro para as portas de vidro que os separavam das crianças. Ele não viu peões ou cobaias. Pela primeira vez em sua longa e distorcida existência, o Sannin viu o ápice da sua maior obsessão, a evolução continuada. O futuro. Mitsuki não estava lá, havia sido levado para as rotas prioritárias de evacuação junto com Boruto e Sarada. E era imperativo que essa segunda linhagem também sobrevivesse para que a semente da humanidade não fosse apagada. Sai! Yamato! Gritou Orochimaru, sua voz ecoando com autoridade de comando. Das sombras do laboratório Sai materializou-se, empunhando seu pergaminho, acompanhado pelo capitão Yamato e um esquadrão de 10 ambus remanescentes da folha. Usem as passagens subterrâneas da caverna Hishi, ordenou Orochimaru, os olhos fixos no Otsutsuki. Levem as crianças. Sumam daqui. Agora. Mestre Orochimaru, nós podemos ajudar a lutar. Começou Metal Lee soluçando, mas o olhar letal do Sannin o calou. Vocês não são guerreiros hoje. São sementes.
Fujam e certifiquem-se de germinar no futuro. Vão. Rosnou Orochimaru. Shikadai puxou Inojin pelo braço. Vamos. Ficar aqui é desonrar o sacrifício deles. As crianças correram para a passagem secreta, guiadas por 3 cobras brancas conjuradas pelo Sannin, o rio de sangue e a prisão de madeira. Gurenshiki sorriu, erguendo um dedo pálido. Nenhuma gota de sangue escapará da minha taça. Ele disparou uma lança de sangue supercomprimido em direção à porta de fuga. Mokuton, Mokunhaki liberação de madeira, parede de madeira em cúpula. Yamato cravou as mãos no solo de metal. Vigas colossais de madeira brotaram do chão rasgando o laboratório, formando um escudo espesso que interceptou o ataque. O Duque Carmesim riu. O sangue que atingiu a madeira não espirrou. Ele começou a pulsar, ramificando-se como veias pelo domo de Yamato. A madeira possui seiva. A seiva é a vida. E toda a vida me obedece. A madeira de Yamato secou instantaneamente, apodrecendo e transformando-se em cinzas. O sangue avançou pelo sistema radicular do Jutsu, viajando direto para o capitão. Yamato arregalou os olhos e tossiu uma torrente de sangue escuro antes de cair de joelhos. Suas próprias veias estourando sob a pele devido à manipulação divina de Gurenshiki. Capitão! Gritou Sai. Ele desenhou furiosamente. Nin, CHJ Giga, Arte Ninja, pergaminho das superbestas. Dezenas de tigres e dragões de tinta saltaram do papel, avançando contra o Otsutsuki. Os ambos lançaram-se em um ataque sincronizado, empunhando katanas banhadas em chakra relâmpago e fogo. Insetos barulhentos, suspirou Gurenshiki. Ele não se moveu. O sangue que vazava de Yamato e dos canos destruídos levitou, formando lâminas microscópicas no ar. Com o estalar de dedos, o sangue atravessou o ar como chuva de metralhadora. Os tigres de tinta foram lavados e destruídos instantaneamente. As lâminas rubras atravessaram a armadura Ambu como se fosse papel. Os 10 ninjas de elite caíram em menos de um segundo, crivados de buracos. Sai usou sua espada curta para desviar 2 agulhas de sangue, mas a terceira cravou-se em seu ombro direito. Gurenshiki fechou o punho. A agulha de sangue dentro do corpo de Sai expandiu-se brutalmente, explodindo o ombro e o peito do ex-membro da NE de dentro para fora. Sai caiu no chão frio do laboratório. Seus olhos perderam o brilho enquanto ele olhava em direção ao túnel escuro por onde Inojin havia fugido. Sobreviva, filho, foi seu último pensamento antes da escuridão absoluta. A vontade da pedra e a arte do pó. Noki flutuava acima do massacre, seus olhos velhos transbordando de fúria e orgulho ferido. Ele havia enfrentado Madara Uchiha. Ele não morreria escondido em um porão. Afaste-se, Orochimaru. Rugiu o velho Tsuchikage, as mãos unidas formando um cubo translúcido de pura energia destrutiva que iluminou o laboratório com um brilho branco e avassalador. Jinton, Genkai Akuri no Jutsu liberação de poeira, técnica do desprendimento do mundo primitivo. Gurenshiki olhou para o cubo de energia se expandindo. Pela primeira vez, uma microexpressão de surpresa cruzou o rosto do Duque Carmesim. O pilar de luz obliterou tudo em seu caminho, varrendo os escombros, o sangue, o metal e engolindo o Otsutsuki por completo. A técnica que desintegrava a matéria a nível molecular rasgou o subsolo, criando um túnel perfeito até a superfície. Quando a luz cessou, metade do corpo de Gurenshiki havia simplesmente deixado de existir. Metade do seu peito, seu braço esquerdo e parte do seu rosto haviam sido pulverizados. Noki ofegava violentamente. Suas costas estalaram em um som terrível. Ele havia usado 120% de sua força vital restante naquele ataque. Mas a vitória foi uma ilusão cruel. Do buraco no teto a Jubi vermelho sangue rugiu. Ela não atacou. Ela simplesmente chorou uma chuva grossa de líquido escarlate sobre o corpo mutilado de seu mestre. No instante em que o sangue tocou os restos de Gurenshiki, a carne ferveu. Ossos, tecidos e roupas reconstruíram-se em 1 milissegundo. O quarto colocado da hierarquia era praticamente mortal enquanto houvesse fluidos vitais no planeta. Gurenshiki sorriu, o rosto perfeitamente restaurado. Uma técnica capaz de apagar a matéria. Surpreendente para macacos. Mas a energia não morre, ela apenas sangra. E o sangue é meu. Ele apontou o dedo para Noki. O coração do velho Tsuchikage, já no limite absoluto, foi esmagado telecineticamente por Gurenshiki, fervendo sangue em suas válvulas. Noki não gritou. Ele cruzou os braços, sorriu desafiadoramente para o deus alienígena e transformou-se em estátua de pedra antes de se esfarelar, caindo como poeira no chão do laboratório. O terceiro Tsuchikage havia tombado com a dignidade de uma montanha inabalável. O último experimento da serpente. Sobraram apenas os dois. O Lorde Extraterrestre e o monstro humano.
Orochimaru lambeu os lábios. O medo era um conceito que ele havia estudado, não sentido, por décadas. Mas havia uma euforia bizarra em seu peito. Ele sabia que estava prestes a morrer. Seu poder é formidável, Otsutsuki, sibilou Orochimaru, fazendo selos com uma velocidade estonteante. Mas você subestima a teimosia das criaturas que rastejam na terra. Yamata no Jutsu, técnica da serpente de 8 cabeças. O corpo de Orochimaru explodiu em uma massa de carne branca escamosa. 8 cabeças colossais de serpentes romperam as paredes do laboratório subterrâneo, escavando a terra e forçando a batalha para a superfície, erguendo-se contra o céu cinzento de Konoha e encarando a Jubi vermelho sangue. As serpentes atacaram simultaneamente as presas, pingando um veneno letal que derretia o aço. Da boca da serpente central, a lendária espada de Kusanagi emergiu, controlada pela verdadeira forma de Orochimaru, que avançou diretamente contra o pescoço de Gurenshiki. O Duque Carmesim bloqueou a Kusanagi com as mãos nuas. A lâmina lendária, que cortava qualquer coisa no mundo humano, não conseguiu perfurar a pele do Otsutsuki concentrada de sangue divino. Uma cobra lutando para engolir uma estrela debochou Gurenshiki. Ele abriu os braços. Ketsurigi, condensação do dragão de sangue. Gurenshiki usou seu domínio absoluto sobre os fluidos. O veneno das cobras de Orochimaru começou a retroceder, fervendo dentro de suas próprias glândulas. A umidade da terra, a água no ar e, principalmente, os fluidos dentro do gigantesco corpo da serpente branca aqueceram a milhares de graus. A dor excruciante varreu a forma de 8 cabeças. As serpentes colossais guincharam em agonia antes de implodirem de dentro para fora em geysers de sangue fervente. A forma humana de Orochimaru caiu no chão derretido, a pele pálida descascando, as escamas caindo em cinzas. Seu corpo estava literalmente evaporando devido ao calor interno induzido pelo Duque Carmesim. Gurenshiki caminhou até ele, a capa limpa e intacta. Onde estão as anomalias que fugiram? Os espécimes mais jovens. Orochimaru tossiu, sangue e fumaça escapando de seus lábios. Suas pernas já não existiam. Mas enfrentando o ser que apagaria sua eternidade, o Sannin deu a sua risada clássica e rascante. Vocês buscam a imortalidade nos corpos, arquejou Orochimaru, os olhos dourados brilhando com uma malícia e sabedoria puras. Eu passei a vida tentando fazer o mesmo. Eu estava errado. A verdadeira imortalidade, a única imortalidade, está na vontade passada adiante. Eles fugiram. E eles vão evoluir. Vocês não podem colher o que não conseguem compreender. Gurenshiki estreitou os olhos, pisando no peito de Orochimaru. Tolice humana até o fim. O pé afundou, esmagando o coração do Sannin. O corpo de Orochimaru derreteu-se em uma poça de lama e cobras brancas mortas. A mente mais brilhante e perigosa da história shinobi havia sido apagada, mas cumpriu seu último experimento perfeitamente. Ele comprou os 14 minutos exatos que as crianças precisavam para escapar pelas passagens da caverna Rishi, protegendo a engrenagem que giraria a próxima geração. Gurenshiki olhou ao redor. A base estava destruída, os veteranos mortos. Mas a sensação desconfortável do sacrifício persistia. Ele levantou voo em direção à sua Jubi, ciente de que a praga humana era muito mais profunda do que a simples biologia poderia explicar.